Bom dia a todos, né, Bom e dia. todas aqui presentes. Deixa eu compartilhar aqui, pronto, eu fico logo preocupado que o Meet às vezes demora a compartilhar, mas acho que vai dar certo. Muito bem, deixa eu só antes de qualquer coisa, deixa eu colocar aqui, pronto. Acho que vocês agora estão vendo a tela inteira, né. Bem, o nosso tema de hoje, tá certo, é inteligência emocional e doutrina espírita. Tá certo? Eu me coloco sempre como colaborador, não me considero um palestrante espírita, tem pessoas muito mais capacitadas para isso e conhecedores da doutrina. Eu sou um colaborador, né? E claro, também não sou especialista em inteligência emocional, mas vamos trazer aqui alguns conceitos que eu tenho certeza que vai ser bom para serão bons para a gente conversar um pouco sobre isso e até aplicar no nosso dia a dia. Tá certo? Eu quero começar o seguinte, fazer hoje um pouco diferente nos estudos. Eu trouxe uma pequena atividade para vocês. Eu vou passar um vídeo, tá certo? Para vocês aqui no YouTube e depois eu vou fazer um pequeno questionário, eu trago um pequeno questionário para vocês responderem. Pode ser? Eu vou colocar aqui o vídeo, deixa eu compartilhar aqui para vocês, tá certo? Sandra vai lembrar um pouquinho das minhas. Deixa eu pular isso aqui pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ver se já aparece aqui, que aí vocês possam assistir, obviamente. Pronto. Vou compartilhar aqui, quando vocês estiverem vendo aí, vocês me dizem, tá certo? Pronto, já está aparecendo, eu vou dar o início. É uma reportagem, tá certo? Questão pública e notória. Queria que vocês assistissem e depois respondessem uma pequena pergunta que eu coloquei aqui, vou colocar posteriormente. Mas vamos lá. Caso que aconteceu em Petrópolis, na região serrana, uma briga de trânsito Estão terminou com conseguindo um dos ouvir? envolvidos atropelado e câmeras de segurança registraram Estamos, Salomão. Está um pouquinho baixo, mas estamos ouvindo. Que esse veículo tenta cruzar a pista e quase atinge uma moto que passava pela rua Coronel Veiga. A câmera não mostra, mas o motociclista para um pouco mais à frente e volta para discutir com o motorista do carro. Veja que ele chega a quebrar o retrovisor do veículo. O motorista então avança, sai e discute com o motociclista. Logo em seguida, o homem volta para o carro e a discussão se encerra. Mas não foi bem assim. Quando o motociclista tenta sair com a moto, é atingido pelo carro. O homem cai no chão, levanta e dá vários socos na janela. Em seguida, abre a porta do carro para agredir o homem, que acelera. O motociclista chega a subir no veículo em movimento, que acaba batendo no poste. Os dois mais uma vez discutem até a chegada de outros motociclistas que passavam pelo local. Apesar do caso não ter sido registrado na delegacia, a Polícia Civil afirmou que vai investigar o acidente. A professora disse que ela nem apareceu. O O que quê? Robert Muito bem, meus caros. Então, observar o vídeo direitinho. Eu vou passar agora, vou colocar um pequeno questionamento que eu fiz aqui, uma perguntazinha, que é essa aqui, o link é esse aqui, eu vou postar no chat, tá? Queria que vocês respondessem para mim. Estão vendo aí no chat? Sim, tranquilo. Vou Pronto, abrir aqui. perfeito. Maria Laura, Maria Laura, Maria Laura, mande vir ligar o computador. Já temos uma resposta, tá? Eu vou compartilhar Acabei de depois. enviar. Tranquilo, Renan. Impressionante esse caso, viu? Impressionante, Chocante, né? Salomão. Vamos conversar um pouco sobre ele. É, Deixa eu ver mas quantos. alguém respondeu?
responderam. Temos 4 respostas. Falta alguém ainda? Eduardo e Cris responderam, Núbia, Cíntia, temos aí mais 2 pessoas, né? Deixa eu ver quem foi que chegou depois. Jacilda, né? É, minha Não sei tia. se Minha ah, tia e minha mãe. pois não, Graciela e Júlia. tranquilo. Pronto, temos 8 respostas já, né? Vamos então, deixa eu bem, as perguntas foram justamente essas, né? Ou seja, considerando o vídeo que a gente acabou de assistir, e vejam aí a imagem do trânsito, né? Que é principalmente aqui, nós que vivemos no Recife, pelo menos a grande maioria, né? E se a gente tiver alguém de fora maravilhoso, eu peço até que se identifique. A AGE permite isso, né? Que a gente tenha, a internet nos permite essa maravilha de compartilhar nossos estudos com pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo, mas enfim, que o Recife, quem conhece sabe a dificuldade do nosso trânsito. Infelizmente, é uma fonte de estresse que testa nosso equilíbrio emocional dia a dia. Foi o caso que aconteceu aí. Aí eu perguntei a vocês, né? Deixa eu ver se aqui as respostas já dá para a gente ler. Pronto. Então, a gente teve aqui, eu fiz algumas perguntas, até bem óbvias, né? Ou seja, se ambos os motoristas agiram corretamente, porque reagiram cada um a seu modo, né? A uma situação que veio a constrangê-los, né? Uma situação de dificuldade, de autodefesa. Somente o motoqueiro errou, porque o motorista do carro atuou para se defender, somente para se defender. Nenhum dos motoristas atuou utilizando sua inteligência emocional, havendo excesso de ambos os lados. Somente o motorista do carro errou, primeiro porque bateu na moto, por erro dele, né? E não me sinto em condição de opinar a respeito desse momento. Bem, como eu já esperava, deixa eu compartilhar aqui para vocês, se eu consigo compartilhar isso com vocês, só o gráfico das respostas, eu não vou revelar aqui a. Pronto. Só para a gente visualizar um pouquinho as respostas, não vou revelar a resposta de cada um, mas termino revelando porque deu 100%, né? Deu 100%. Todos que responderam ao questionário entenderam que houve excesso de ambos os lados, né? E eles não utilizaram, não se valeram da sua inteligência emocional. E, de fato, vejam só, o trânsito, a gente vai conversar também mais um pouco sobre isso, mais na frente, mas, assim, percebam que o trânsito é uma situação que exige muito de nós, né? No dia a dia. Às vezes é uma pessoa até calma, tranquila, e de repente se envolve numa situação como essa que a gente viu de trânsito, inesperada, né? Ou seja, instintivamente, um motorista, ele pode acontecer, a gente vai dar uma. De repente se distrai, vai entrar, quase bate numa moto, volta. O motoqueiro sai dali, reage, já chega quebrando o retrovisor, não sei o que é que um disse para o outro ali, né? E o outro motorista, por certo, é o que as imagens mostram, né? Depois que encerrou, ainda foi atrás, bateu, né? Derrubou a moto e aí continuou e terminou batendo o próprio carro depois. Então, vejam só, foi uma situação muito ruim e que podia ter terminado em tragédia, né? Podia ter terminado numa tragédia. Se alguém tivesse armado ali, certamente tinha atirado um no outro. Eu não tenho dúvida disso pela gravidade. E que nós sabemos que o trânsito e até em outras situações da vida, por questão de política, de jogo de futebol, às vezes as pessoas discutem, se agridem fisicamente e, infelizmente, às vezes acontecem até mortes. Então, a inteligência emocional, né, é um tema que nos ajuda a enfrentar esse tipo de situação, tá certo? É sobre isso que a gente vai conversar. É claro que todos nós, teoricamente, já sabemos o que é o autocontrole das emoções, mas que é importante a gente conversar um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre dar algumas pinceladas na doutrina que fala sobre inteligência emocional e relacioná-la com a ciência, com a doutrina, com a filosofia espírita e com a religião espírita. Então, vejam, inteligência emocional. O que é que a gente pode dizer que é inteligência emocional? Vejam, como a gente, até pela. A gente viu o que é que não é inteligência emocional, né? Agora, deixa eu dizer para vocês o que é inteligência emocional. É a capacidade que cada um indivíduo tem, né, de administrar suas emoções, né, e entender as dos outros.
estando ligada a essa capacidade de controlar os seus sentimentos e usá-los de forma positiva em seu benefício. No exemplo que a gente viu agora, nessa situação prática, com certeza, nenhum nem outro usou em seu benefício a inteligência emocional. É aquela capacidade, a inteligência emocional, de você, diante de uma situação, contar até 10, né, ou até 5, né, não reagir a uma provocação, né, se afastar de uma discussão que seja infrutífera, né, fazer as escolhas devidas, aceitar as consequências com equilíbrio, né, aceitar com equilíbrio a vitória e a derrota. É aquele desportista que a gente já viu muitas vezes, tanto um exemplo negativo como positivo, aquele que não aceita a derrota, que sai brigando com todo mundo, e aquele que sabe aceitar a derrota porque pode entender a derrota justamente como um caminho, como um aprendizado para que mais à frente chegue a vitória. Então, a inteligência emocional tem esse componente, tá? Esse autor aqui, Fabian Goleman, ele já traz um conceito mais formal, é justamente essa capacidade de compreender suas emoções. Vejam, há estudos na doutrina que fazem até uma diferença entre emoção e sentimento, de que no sentido de que a emoção seria muito mais instinto e corpo, e sentimento seria algo que você pensa, raciocina, você não age com o seu corpo, age com sua mente. Mas assim, nesse nosso estudo aqui, eu vou considerar sinônimo, tá certo? Tanto de emoção como sentimento, tá ok? Então, é essa ideia de inteligência emocional, como diz Fabian Goleman, né, de utilizar suas emoções de forma útil, não é? Ao momento, guiando nossa conduta e os nossos processos de pensamentos, assim de produzir os melhores resultados em nossa vida. Porque bem sabemos, não é? Por falta de inteligência emocional, muitas vezes a gente perde oportunidade, a gente perde amizades, né? A gente perde, às vezes, até a saúde, não é? Então, a ideia da inteligência emocional ela é muito importante por conta disso, né? Porque nos ajuda a produzir resultados melhores na nossa vida. Um conceito muito interessante que se utiliza em educação hoje em dia é que os educadores, de modo geral, eles preferem trabalhar com o termo educação socioemocional, tá? E não inteligência emocional, mas que na prática é a aplicação de conceitos de inteligência emocional no processo educativo e pedagógico, né? Visando formar crianças e jovens, né? E visando formar crianças e jovens nesse processo de controle emocional, mas utilizando as suas emoções da melhor forma, visando o desenvolvimento de seus aspectos sociais e emocionais. É até interessante, gente, que o BNCC, que é a base, a BNCC, perdão, a Base Nacional Curricular Comum, ela sugere, ela já, não é que sugere, ela já determina que a educação socioemocional ela deve ter componentes, ou seja, integrar o currículo da educação básica. E aí a gente inclui a educação infantil, não é? Que aí vai pegar a pré-escola, não é? O antigo que a gente chamava de jardim, né? Mas vai até o quinto ano da educação infantil. A gente chama, em educação também se chama de ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, o ensino fundamental, que é a partir do primeiro ano, com 6 anos, e o ensino médio. Tá? Então, se fala em componentes como foco, organização, determinação, tolerância, assertividade, responsabilidade. Tudo isso relacionado com a ideia de educação socioemocional, certo? Se alguém levantar a mão ou quiser falar, vocês me avisem, porque como eu estou aqui com a tela inteira, eu não vejo, tá? Muito bem. Quais são os fundamentos da inteligência emocional? Esse outro autor, que por coincidência tem o mesmo sobrenome do Fabian Goleman, mas é o Daniel Goleman, eu até tentei pesquisar para ver se eles tinham algum parentesco entre si, mas ele diz o seguinte, ó, a inteligência emocional estaria fundamentada, estaria alicerçada nos seguintes fundamentos. O que é bacana, é muito bacana, muito importante a gente destacar. O conhecimento das suas emoções, não é? O controlar, ou seja, o controle das suas emoções, ter automotivação, ser empático e saber se relacionar interpessoalmente, tá? Ou seja, entre pessoas. Né? Então, a partir desses fundamentos, conhecimento, controle, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal, a gente vai
explorar um pouquinho e um pouco mais à frente também relacionar com a doutrina espírita. Ok? Tudo tranquilo até agora? Tranquilo. Tranquilo, Vamos sim. Pronto, vamos em frente então. Então, assim, empatia, né? Que é uma palavra que a gente, nos últimos anos, né, ela ganhou muita força, né? A empatia nada mais é do que essa capacidade de se identificar com a outra pessoa, né? De sentir o que ela sente, de aprender como ela sente, ou seja, se colocar no lugar do outro. É muito importante a gente ser empático, porque a empatia nos ensina a fazer o seguinte questionamento: se fosse eu, com as mesmas condições que aquela pessoa tem, com o mesmo histórico de vida, eu agiria diferente, eu atuaria diferente. Isso é ser empático, né? É se colocar no lugar do outro, é tentar compreender aquele sentimento, né? Então, muitas vezes, em situações difíceis e provas que a vida nos coloca, se nós conseguíssemos, sei que não é fácil, mas se nós conseguirmos ser empáticos, às vezes é uma pessoa que responde mal a gente, né? No comércio, no dia a dia, no shopping, você entra numa loja, não é bem tratado pelo vendedor ou vendedora. Eu sei que não é fácil, mas de repente, se a gente usa a inteligência emocional e a empatia, a gente se coloca na posição daquelas pessoas que pode estar ali trabalhando já o dia todo, está com dificuldade financeira em casa. Não estou dizendo que é certo o que ela está fazendo, mas ser empáticos nos ajuda a não nos colocarmos no mesmo plano mental daquela pessoa, não é? Na mesma zona mental daquela pessoa, no sentido de também ser agressivo e de descer ao nível dela, vamos assim dizer, aquele nível que ela se encontra naquele momento, ok? Um conceito muito interessante também ligado à inteligência emocional e que a gente precisa também aprender, eu me coloco aí, tá certo? Eu estou trazendo esse estudo aqui, mas não sou exemplo também não, eu preciso aprender também muito sobre inteligência emocional. Mas um conceito importante é da escuta ativa. Saber escutar é uma prova de inteligência emocional. Muitas vezes a gente vai estar numa discussão, não significa que é uma briga, mas uma discussão, um debate de ideias, a gente não permite nem que o outro fale, né? A gente não consegue exercer o contraditório, né? A gente não consegue permitir que o contraditório real exista, né? Escutar ativamente demonstra que estamos prestando atenção naquilo que está sendo trazido para nós, né? E é importante demonstrar isso para a pessoa, né? Porque, veja, o corpo fala, demonstrar isso com os nossos olhos, as nossas expressões, né? A escutativa é muito importante. A gente tem até alguns autores que brincam, nós temos muito curso de oratória. A gente deveria ter também um curso de escutatória, de aprender a ouvir. O conceito de escutativa ele é muito trabalhado hoje, gente, principalmente aqueles que nos escutam, nos assistem, que são da área jurídica, em temas como justiça restaurativa, negociação, mediação. É importante escutar o outro lado. Às vezes você está num processo de negociação e é muito importante saber separar, né, a ideia da pessoa, né? Aquilo que ela está defendendo do que efetivamente é a pessoa. A gente, quando eu atuei no crime, fui promotor criminal, eu sempre procurava tentar, dentro de mim, ter o seguinte: eu preciso separar o crime do criminoso. Não é fácil, mas a gente precisa ter esperança de que a pessoa dele pode se recuperar. O crime a gente tem que condenar, né? Ele tem, claro, tem uma dívida, cometeu um erro, tem uma dívida, precisa resgatar. Mas é muito importante a gente é, não gostar, não gostei dessa palavra, mas odiar o crime, mas não a pessoa do criminoso. A gente chegar nesse nível de evolução que nos permite entender isso, certo? Então, a escutativa também é muito importante dentro da ideia de inteligência emocional. Mas aí vem uma pergunta muito importante, né? Como conhecer e controlar nossas emoções? Na teoria é fácil, alguns devem estar pensando, Salomão, mas é fácil falar. Difícil é fazer. Concordo. Totalmente com vocês. A gente é testado dia a dia quando a gente sai de casa. Às vezes parece que a espiritualidade ela apronta com a gente e diz: olha, hoje é o dia. Né? Parece que hoje é o dia. É um sinal demorado, é uma pessoa
que, sabe, você vai numa situação, você fala, a pessoa não presta atenção, não quer lhe ouvir, enfim. Mas como conhecer e controlar nossas emoções? A partir do conhecimento de nós mesmos. Lembram da máxima espírita de Santo Agostinho? Conhece-te a ti mesmo. Conhecer nossos limites e também nossas potencialidades é essencial, né, dentro desse processo de saber controlar nossas emoções, né? Evitar conteúdos e convivências que sejam tóxicas. Isso nos ajuda a ter mais inteligência emocional. O conhecimento de nós mesmos, né? Como é que a gente pode visualizar isso? Olha, veja, se é uma pessoa que não gosta de certos ambientes, né? Para que ir para esses ambientes, né? Salvo se for alguma obrigação profissional ou até familiar, mas regra geral, você tem o direito de evitar certas coisas que lhe fazem mal. A convivência, a gente vai falar um pouco, né? A convivência com determinadas pessoas que não são tóxicas, a gente tem o direito também de evitar, tá? E o processo de conhecimento de si mesmo, diariamente refletir aonde eu posso melhorar, aonde eu errei, no que é que eu posso fazer melhor para o próximo dia. Esse é um processo muito importante, né, do conhecimento de si mesmo. Então, isso que eu estou trazendo, gente, esse conhecimento de si mesmo, não é nem, embora eu tenha mencionado até o livro dos Espíritos, que é a gente vai falar, vou mencionar um pouco mais com detalhe daqui a pouco, mas isso a gente tira dos próprios livros de inteligência emocional. Veja como tem uma conexão entre o que o Espiritismo traz e a inteligência emocional. O conhecimento de si mesmo, veja, está nos livros de inteligência emocional. Quem sou? O que quero? Por que eu quero? Quais os valores nortearam a minha vida? Né? Então, às vezes, você é um profissional que está numa situação, tem um colega de trabalho que é muito difícil a convivência, você não tem como evitar, ou é uma pessoa que está lhe provocando, e é muito importante você resgatar, às vezes, essa pergunta: o quem eu sou? Onde é que eu quero chegar? Não vai ser essa pessoa ou esse fato que vai me impedir. Veja, se eu reajo de repente a uma briga de trânsito e até mato uma pessoa, eu posso acabar com minha vida, minha trajetória profissional, né? Vou ser condenado, vou para uma cadeia, nunca mais eu vou ter a mesma. Claro, posso me resgatar depois com muito sacrifício, mas profissionalmente você vai destoar o seu caminho, né? Você vai alterar a sua caminhada totalmente. Então, eu preciso passar por aquilo? Não. Onde é que eu quero chegar? Né? E às vezes não precisa nem chegar a uma questão dessa tão trágica, mas às vezes uma discussão só com uma pessoa lhe tira do sério. É uma audiência judicial que você está fazendo, e do outro lado tem um profissional que não tem boa educação, uma pessoa que está ali lhe provocando, mas aí é muito importante a gente pensar quem eu sou. Eu não sou isso. Né? Onde é que eu quero chegar? Né? Qual é a minha meta hoje? Eu quero fazer bem feito o meu trabalho, quero dar o meu melhor, defender bem meu cliente, defender bem a sociedade, defender bem aquilo que eu me propus a fazer. Então, isso tudo nos ajuda, né? Diante de determinadas situações que podem nos tirar do processo de inteligência, de autocontrole emocional, quais são os meus valores, né? Quais os valores que eu tenho como principal na minha meta? As empresas não fazem hoje o seu planejamento estratégico, né? A gente vê lá os valores, né? É, é, atender bem as pessoas, ser uma instituição que é reconhecida pela eficiência e tal e tal. Então, é importante que a gente tenha nosso planejamento estratégico. Que valores norteiam a minha vida, né? Equilíbrio, honra, amizade, não é? Coerência. E isso é importante para a gente? A gente precisa fazer essa reflexão. Eu não estou querendo impor nada. Eu estou só dizendo que a gente precisa ter, para conhecer a si mesmo, a gente precisa fazer essas perguntas. Ok? E achei importante também trazer um tópicozinho de conteúdos e convivências tóxicas, né? É um tema muito atual que a gente precisa, a partir do conhecimento de si mesmo, isso nos ajuda a evitar isso, né? Veja bem, se vai passar uma matéria na televisão ou um conteúdo que eu sei que é tóxico, que não vai me auxiliar, não vai né, contribuir para o meu engrandecimento espiritual interior em nada, por que eu tenho que assistir? Né? Por que eu tenho que assistir, de repente, um programa televisivo, até de conteúdo jornalístico, que só passa violência o tempo todo? Né? Por que assistir? Isso é tóxico para a gente. Né? Então, eu elenquei alguns. Ó, a violência, a pornografia.
Eu não estou falando do erotismo, estou falando da pornografia, o sexo mórbido, né, que lamentavelmente tem muita coisa na internet. O consumismo exagerado, somente o ter e não o ser. Porque o consumismo é interessante. Veja, eu sou consumista, né? Eu não estou dizendo a vocês que a gente não estou sendo hipócrita para dizer assim, não, a gente não deve consumir. Não, a gente deve. Tem momentos que é interessante você adquirir algo que seja bom para você, que você queira, seja um tênis novo, um relógio. Agora, o problema é o consumismo exagerado, quando você está se deixando controlar. Você já tem um tênis, aí você sai e vê, não, esse é lançamento, eu quero comprar. Aí você tem que refletir, será que eu preciso disso nesse momento? Porque às vezes o consumismo sem controle, ele termina gerando um vazio, né? Então a gente tem que estar alerta para isso. Pessoas que nos desvalorizam e nos colocam para baixo. Infelizmente, tem pessoas assim, seja de coleguismo, seja da própria família, que estão convivendo ali com você e na primeira oportunidade, não, você não consegue, você não é capaz, não faz isso não é para você. Veja, a gente não é obrigado a conviver com essas pessoas. Orar por elas, desejar o bem, excelente. Agora, conviver, não. A gente precisa escolher as nossas companhias, né? Se é possível fazer isso, claro, se for uma pessoa que você convive no trabalho, aí você tem que ter todo um planejamento ali, né? Se não for possível ser removido e tal, aí, claro, você vai ter que conviver dentro da ideia a ideia cristã de compaixão e tal, né? Tentando manter o equilíbrio. Mas se não, se a gente pode evitar, melhor. Nos ajuda no nosso processo de melhoria contínua. Igualmente, pessoas negativas e pessimistas, né? Infelizmente, tem pessoas que você vai dar um bom dia e a pessoa responde meio que com raiva, né? Bom dia por quê? Está fazendo um calor tão grande? Por que bom dia? Né? Então, a gente precisa ter essa consciência também. Meus caros, tudo tranquilo até agora. Qualquer coisa vocês falem, tá certo? Excelente, Salomão, tá muito bom. Fiquem à vontade aí para interromperem, se quiserem dar uma opinião. E a aceitação de si mesmo, veja que coisa importante, né? Os autores de inteligência emocional falam da necessidade de aceitar-se a si mesmo, conhecer nossos limites, mas também nossas potencialidades. Veja, eu digo até na minha profissão, que a gente tem uma área que é uma área muito delicada, que é ser promotor do tribunal do júri, né? Eu já fui durante um pequeno período, Paula, minha esposa, passou mais tempo, né? Foi promotora do júri muitos anos. Eu fui pouco tempo e uma das coisas que eu vi, eu disse, olha, não é meu caminho aqui. Eu não tenho perfil para estar aqui. Para que eu vou insistir? Então, assim, você precisa ter essa consciência. Olha, carreira policial, nosso colega, nosso confrade Eduardo é delegado de polícia. Veja, é uma coisa que eu via logo. Eu disse, olha, eu não tenho perfil para policial. Não tenho. Acho uma profissão linda, deve ser importantíssima na sociedade, mas eu não vou ir por esse caminho, porque não é o meu caminho. E você não está errada por determinadas situações de você não querer passar por elas, porque você não tem perfil para aquilo. Né? Então, conhecer nossos limites, mas também, a partir daí, saber qual é o meu caminho. Por isso que eu destaquei aí, conhecer nossas potencialidades. Perdoar a si mesmo e olhar para frente, buscando a sua melhor versão. Nós, meus caros, precisamos lutar por nossa melhor versão. Se estamos vivos ainda, nesse momento, e se Deus quiser, viveremos mais e mais e mais, vamos ser sempre otimistas, muitos e muitos anos, é para. Se há um sentido maior de estarmos aqui, é para buscar nossa melhor versão. Cometemos erros na jornada? Sim, cometemos muitos erros. Não é? Mas a gente precisa, da mesma forma que a gente, do ponto de vista da doutrina cristã e espírita, nós precisamos saber perdoar o próximo, nós também precisamos saber nos perdoar. Nós não precisamos ter a consciência, né? Claro, errei, mas não adianta ficar também martelando interiormente isso dentro de nós, porque isso pode, inclusive, desenvolver doenças psicossomáticas. Divaldo Pereira Franco, na psicografia de Joana de Ângeles, alerta muito para isso, né? Ter cuidado com as doenças psicossomáticas, que podem vir tanto da raiva, do ódio, da gente nutrir, né? Do rancor de nós nutrirmos contra determinada pessoa, mas também em razão de nós mesmos, da gente ter aquela mágoa no coração. Então, vamos nos perdoar, ter a consciência de que aquilo era o que a gente podia oferecer naquele momento, mas que daqui para frente vai ser diferente. Devemos também evitar comparações. Vejam, a grama do quintal do vizinho sempre é mais verdinha, não é verdade? Meus caros, minhas caras, vejam,
A gente não conhece o histórico de vida daquela pessoa. Vamos evitar comparação. Ah, poxa, eu estou aqui, né, nesse tempo, fulano bem mais novo do que eu, conquistou muito mais do que eu. Veja, a gente não sabe, né? A gente não sabe o histórico de vida que até e aí a gente vai para o espiritismo, que espiritualmente essa pessoa teve que passar, o que está passando, o que é, se isso ou não é importante para ela. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, não é? Cada um tem um histórico de vida que favorece ou desfavorece determinadas situações. Evitar lamentações e queixas sobre a vida, que é algo que Chico Xavier, através de Emmanuel, né? Psicografando Emmanuel, dizia muito. Veja, se você for ver, Emmanuel fala muito nisso. Olha, não vamos nos queixar, a vida está difícil, tá, mas não adianta ficar lamentando. Eu sei que é difícil, gente, mas a lamentação, ela favorece a negatividade. A gente ficar o tempo todo se lamentando. Poxa, que trânsito ruim, que cidade ruim, que país violento. Sabe, você gera, lamentavelmente, uma atmosfera, uma psicosfera negativa em torno de si. Vamos tentar ver o lado bom disso, né? O que é que a gente pode encontrar? Não, olha, o trânsito é ruim, mas se eu sair mais cedo, né? Já viram o Recife de madrugada? Uma cidade linda. Eu que corro de madrugada, a gente vê uma outra cidade. Vez ou outra façam isso, né? Se puderem, dar uma caminhadinha cedinho, né? E vocês vão ver uma outra cidade. Enfim, melhorar dia a dia a autoestima, que é algo importante também. A gente precisa se amar, né? A nossa autoestima, que às vezes é baixa, por conta de situações da vida mesmo. Eu entendo demais e sei disso, né? Vivencio isso também, mas a gente precisa ter autoestima. Vejam, se nós mesmos não nos amarmos, quem vai nos amar, né? A gente precisa começar amando a nós mesmos, né? Para demonstrar para o próximo que, poxa, aquela pessoa ali, aquela figura ali é interessante, né? Então começa a partir daí. Muito bem. Também dentro do contexto de inteligência emocional é importante, e a gente viu isso logo no início, né? Foi uma situação de estresse no trânsito, né? O estresse, ou seja, eu ficou exausto, não, mas é exaustão. Eu botei com M, olha só, Paulo está ali olhando para mim, daqui a pouco vai puxar minha orelha, mas é exaustão física e emocional. Cometi um errinho aí de português. O estresse do nosso dia a dia é um fator que constantemente põe à prova a nossa inteligência emocional, o trabalho em excesso, falta de tempo para tudo, falta de tempo para os filhos, falta de tempo para a família, para o lazer, trânsito, grosserias que cometem contra nós, incompreensões familiares, tudo isso gera uma situação de estresse, não é verdade? E aí é onde vem a inteligência emocional como uma alternativa para que a gente dia a dia vá melhorando e enfrente essas situações. Vejam, meus caros, a vida é dinâmica, né? E uma coisa que é interessante na doutrina espírita é que ela não é uma doutrina enganadora. Veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a vida é dinâmica. A gente não pode vender a ideia de você vai frequentar o espiritismo, vai ter tudo maravilhoso na sua vida a partir de agora, né? Você vai acordar, vai encontrar. Não. A vida é dinâmica, mas a gente com inteligência emocional, a gente torna a nossa vida melhor, torna a nossa vida mais gostosa de ser vivida, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem que enfrentar. E existem dificuldades, a Terra é um mundo de provas e expiações, sim. Mas cabe a nós, dentro daquele conceito, lembra que eu falei da nossa melhor versão, dia a dia, lutar para construir uma Terra melhor, um planeta Terra melhor. Certo? Então, aí eu estou usando, né? Trazer algumas dicas. Isso não é uma fórmula, não é uma receita de bolo. São algumas dicas que os livros de inteligência emocional trazem, né? Dicas para reduzir o nosso estresse no dia a dia, né? Então, só para reflexão aí de vocês. Tenha hábitos como meditação, relaxamento e massoterapia. 5 a 10 minutos por dia já fazem a diferença. E não esqueça de dormir bem. Tá? Tente dormir bem. Eu sei que tem aquele número de horas, eu nem sempre cumpro aquilo, né? Normalmente eu não cumpro, Paula está ali balançando a cabeça dentro que é verdade. Mas se não conseguir, tem a sexta também, quando tiver tempo, quando conseguir também, que ajuda. Mas enfim, dormir bem sempre faz bem. Procure chegar cedo para seus encontros e compromissos. Isso é uma coisa que eu vi até Divaldo Franco falar. Veja, se você sai mais cedo, você
está evitando o estresse no trânsito. De repente, você pega menos engarrafamento, você em si está mais aliviado, está mais tranquilo para enfrentar aquele companheiro ou companheira que está ali na frente no sinal que não sai logo, que está mexendo no celular e demora a sair, né? Aquele engarrafamento em frente à escola, tá? Então, se você sai mais cedo, tudo isso ajuda. Ao longo do dia, dê pequenas pausas em seu trabalho. Levante, alongue o corpo, relaxe, respire, tome água. De 5 a 10 minutos, eu vou estudar hoje 4 horas, né? Mas de hora em hora dá uma levantada, né? Estica a perna, faz um alongamento, bebe uma água, depois volta. Você vai ver como o seu rendimento melhora. Exercícios físicos são um grande aliado nisso, gente. Faça pelo menos, os autores falam em 3 vezes por semana, mas se conseguir 2 vezes, já está valendo, né? Às vezes a gente pensa, poxa, vou perder tempo indo para a academia, vou perder tempo indo correr, ou indo jogar vôlei com minhas amigas, mas vejam, o exercício físico ele libera hormônios como a endorfina que limpam a nossa mente, nos dão uma sensação de vida melhor, nos dão uma sensação de que os problemas que a gente achava que eram tão difíceis não são tão difíceis assim. O exercício físico é um grande aliado. Não tem idade, gente. Uma caminhada já ajuda, né? Uma corridinha leve em pacezinho de tartaruga já ajuda muito. Eu brinco muito com isso aqui em casa. O pacezinho de tartaruga já ajuda. Não precisa ser pace de, de, de guepardo, não. O pace que eu digo é o passo, né? É o passo do corredor, da corredora, tá? E uma frase muito importante de Susan Andrews, que é uma estudiosa da ciência da felicidade. Todos os dias faça algo que você realmente adora fazer e acrescente um pouco de amor a cada tarefa que desempenhar. Vejam, a gente, e eu me incluo nisso, tá? Às vezes a gente fica muito nessa rotina de trabalho, de estudo, de obrigações familiares, obrigações profissionais, e esquece de fazer aquilo que a gente gosta. Vamos tentar reservar um pouco do dia para isso, né? Ou uma atividade física, a leitura de um livro, assistir uma série que a gente gosta, né? Na televisão, né? Um filme bacana. É, uma vez por semana ir num restaurante ou numa lanchonete que a gente gosta, por que não nos dar esse prazer? Nós merecemos isso também, né? E se a gente puder fazer algo diariamente, algo que a gente gosta, maravilhoso, passear com o cachorro, com a cachorra, né? Aguar uma plantinha, plantar uma planta, né? Cheirar uma rosa, uma flor, isso é maravilhoso, é isso que faz a vida boa de ser vivida, né? Então, fica a dica aí da doutora Susan Andrews. Muito bem, aí a gente chega aí, são 10 horas, né? A gente vai começar a falar um pouco mais de doutrina espírita, mas aí eu pergunto a vocês, se vocês têm algum questionamento, alguma colocação, alguma observação a fazer, estão conseguindo me aguentar nessa manhã de domingo? Está muito cansativo? Posso prosseguir? Ou está tão chato que vocês querem que eu acabe agora? Salomão, eu esqueci de mencionar aqui que, além de seus atributos, suas qualidades aí de professor, de doutor agora em Direito, né, e promotor de Justiça, também é maratonista, né? Eu acho que é uma das principais atividades, né, Salomão? Você é Isso maratonista. a gente tenta, isso, a gente tenta. Eu sou meio enxerida, aí fico tentando aí ser corredor, mas sim, com muita honra, nós somos. Já fizemos aí algumas maratonas, né? Eu costumo dizer, com todo respeito, que eu sou campeão mundial, né? Tenho um recorde mundial da maratona na minha categoria, tá certo? Muito Que é bom. justamente isso, é a categoria dos pais de 3 filhas, criador de Golden Retriever, morador no bairro de Parnamirim, né, promotor de justiça. Eu acho que nessa categoria eu devo ser o campeão mundial com o meu tempo, tá certo? Valeu, Salomão. No mais, está muito bom essa apresentação. Se alguém tiver Pronto, dúvida, aqui o pessoal está comentando no chat. Cíntia certo. comentou aqui, eh, Pois está não. perfeita a palestra, né? Ah, Antes, joia. Cíntia Torres de Mello tinha comentado, anos iniciais fundamental, de 1 a 5 anos. Acho que isso foi quando você falou daqueles Isso, requisitos, né, do isso. foco, da determinação, É da organização, né, para a ter educação infantil, que inclui aí creche e isso, pré-escola, do primeiro ao quinto ano. Perfeito, Cíntia, é isso. exato. A partir do sexto ano, que é a nossa antiga alfabetização, né?
Isso, perfeito. que é o primeiro ano, perdão, o sexto ano é o primeiro ano do fundamental, né, que a gente chama é a nossa antiga alfabetização. Certo. Aí Cristiane, nossa querida Cris, né, Cristiane Barbosa. Cristiane, sim, 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 pois não. Está perfeita a palestra, perfeita a palestra. E Cíntia comentou agora, Cíntia Torres Maia comentou, está muito bom, muitas reflexões boas. Ah, então ótimo. Então eu posso continuar. Tranquilo, Salomão, com a palavra. Vamos em frente. Então, vamos tentar relacionar um pouco todos esses conteúdos que eu trouxe, né, que são justamente dos autores que falam sobre inteligência emocional, ciência da felicidade, relacionar isso um pouco com a doutrina espírita, não é com o espiritismo, né, que na verdade nós bem sabemos, embora no Brasil predomine muito o aspecto religioso, mas o espiritismo ele tem aquele tríplice, vamos dizer assim, aquela tríplice característica, né, de ciência, filosofia e religião, tá? Bom, a doutrina espírita, ela propõe a evolução moral dos espíritos a partir da reforma íntima, que nós conhecemos bem, né? Nem sempre fazemos, não é isso? Mas que é extremamente importante dentro desse conceito de evolução moral. Então, está lá no quesito 919 do Livro dos Espíritos. Vejam que coisa interessante. Os autores de inteligência emocional que até onde eu sei não têm conhecimento ou não são praticantes da doutrina espírita, terminam falando de algo que o livro dos Espíritos já previa. O conhecimento de si mesmo é o meio mais eficaz para melhorar de vida e resistir à atração do mal. Veja que ele usa melhorar de vida. Então, muitas vezes as pessoas têm uma visão conformista da doutrina espírita. Não, olha, eu sou assim mesmo, é meu karma ser assim, é meu karma conviver com tal pessoa. Não, veja, você tem que melhorar e buscar a sua melhor versão dia a dia, não é? Claro que você não pode interpretar isso de uma forma egoísta, não, o importante sou eu e que os outros se danem. Não, não é isso, né? Mas dentro do processo de autoconhecimento, dentro de um processo de você amar a si mesmo, mas também ter empatia com o próximo, né? A gente precisa ter esse conhecimento de nós mesmos e buscar sempre melhorar de vida. Então, vejam o que eu falei alguns slides atrás, né? O refletir diariamente como foi o meu dia, né? O que é que eu posso fazer, né, na minha jornada para melhorar? O que é que eu fiz hoje que poderia melhorar amanhã, né? Até aquela máxima espírita: o dia de hoje melhor do que o de ontem, o amanhã melhor do que o hoje. Então, é uma mensagem de esperança, não é de conformismo, mas de esperança. A gente não pode esquecer que isso já estava lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, naquele texto de Santo Agostinho, quando ele diz: olha, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra, né? Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Se a gente conseguisse fazer isso a cada dia, poxa, como é que foi o dia hoje, né? Será que eu realmente fiz todo o bem que podia? Aquela pessoa que eu atendi, será que eu não fui grosseiro ali, né? Será que eu entrei no jogo daquele meu vizinho chato que entra com uma vibe tão ruim ali, e eu terminei também virando a cara para ele e deixei que aquela negatividade tomasse conta de mim, não é? Então Santo Agostinho dizia isso, e todas as noites ele fazia essa reflexão, pedia a Deus, né? E ao anjo da guarda dele que esclarecessem da melhor forma, né? E no final ele diz: olha, faça isso e Deus certamente vai nos atender. E eu não tenho dúvida que vai, né? É porque essa questão até de ter um auxílio espiritual, de ter auxílio de noções da guarda, a gente não pode esquecer o seguinte: é uma questão muitas vezes de sintonia, né? Se a gente está com uma psicosfera que na nossa mente só tem coisa negativa, ruim, a gente não vai conseguir se comunicar com a espiritualidade superior. A gente precisa entrar numa vibe, numa sintonia que permita que essas entidades superiores tenham acesso a nós, à nossa mente, né? Se a gente está numa sintonia de mais concentração, por isso que é importante fazer meditação durante o dia, porque você vai pacificando sua mente, deixando ela mais preparada para esse tipo de contato, ok? Então, aí o destaque para vocês, do espiritismo como religião, ciência e filosofia, tá? Que eu falei no início, mas só para destacar, que a gente não pode, a gente vê, e eu entendo, tá certo? Até porque muitas pessoas que frequentam, eu fui de berço católico, nasci
passei muitos anos na minha vida na religião católica e sei que o espiritismo no Brasil tem muitas pessoas que foram do catolicismo, algumas pessoas que continuam frequentando o catolicismo, né, ou outras religiões, mas normalmente mais fácil na igreja católica, porque o evangélico ele tem uma restrição grande, né, ao espiritismo, aos mais radicais dizem até que não, o espiritismo é coisa do demônio, né, do diabo, não sei o quê. A gente respeita, não concorda, obviamente, mas enfim, porque tem a questão da ignorância, que a gente também não pode ter esse controle todo. Mas enfim, olha, é, às vezes no Brasil, a gente no Brasil vê o espiritismo muito como somente religião. E às vezes até nos centros, a gente sente que reproduz um pouco, sabe? Tem a palestra, né? Depois tem o momento do passe, todo mundo faz a fila do passe para ir tomar o passe, parece a fila da Eucaristia. Mas a gente não pode esquecer que o espiritismo também é ciência e filosofia. Allan Kardec batia muito nisso. Allan Kardec era um homem de ciência, né? E ele queria demonstrar que aquilo era uma coisa viável, sim, que a mediunidade, que a comunicação com os espíritos não era invenção da cabeça de ninguém, que era uma coisa que era perfeitamente possível. Então, não vamos esquecer os outros aspectos da doutrina espírita, né? Tanto que ele falava em alguns momentos, chegou a falar em ciência espírita, né? Principalmente em alguns exemplares ali da revista espírita, ele falava expressamente ciência espírita. Então, só relembrando aí o espiritismo, né? Doutrina científica, filosófica e religiosa, defende a imortalidade da alma mediante várias encarnações, prega a reforma moral do ser humano, a fim de que ele promova o seu progresso individual, ou seja, a reforma íntima, lembra da ideia de inteligência emocional, a melhor versão de nós mesmos, e isso vai nos permitir resgatar dívidas morais pretéritas, porque existe isso também, né? Existem situações na vida, a gente não pode negar, de pessoas que nascem com dificuldade maior do que outras, já de nascença, isso não é o acaso, isso tem a ver com outras encarnações, né? Com a ideia de prova e de expiação, né? Mas que tudo isso nos permita contribuir para um mundo melhor. Tá? E aí eu tento fazer agora uma interface entre reforma íntima e inteligência emocional. Ó, a inteligência emocional encontra sintonia com a proposta espírita de reforma íntima. Eu já falei sobre isso, né? Na medida em que, conhecendo e controlando nossas emoções, abrimos espaço para o nosso crescimento moral e espiritual, melhorando como pessoas. Vejam, se eu evito me meter numa briga, vamos lembrar daquele exemplo do início, né? Imagine se aquele senhor, o motorista do carro, né? Ele, sei que é difícil, o camarada chegou já quebrando o retrovisor dele, mas veja, ele podia até ter discutido ali, respondido tudo, mas veja, seria até do ponto de vista do resultado, ele teria muito mais efetividade se ele quebrou meu retrovisor, tudo bem, vou na delegacia registrar isso, né? Vou prestar queixa, vou depois, posteriormente, acioná-lo no juizado de pequenas causas. Eu sei que não é fácil, mas o que foi que aconteceu ali? Ele se vingou quando o rapaz voltou para a moto, ele deu-lhe um fechamento, né? E mais na frente ainda, porque como o homem foi atrás dele, entrou no carro, acho que os dois brigaram ali, ele terminou batendo num poste. Mesma coisa o motoqueiro, né? O motoqueiro certamente teve um dano na moto dele ali, perdeu horas valiosas do seu dia de trabalho, porque, veja, levou um fecho no trânsito. Tudo bem, é uma coisa ruim, a gente fica muito chateado, mas ele, de toda forma, não chegou a se concretizar, não caiu, não se acidentou. Então, por que voltar? E se o homem do outro carro tivesse armado e atirasse nele? A gente sabe de N situações. Então, se a gente alia a reforma íntima com inteligência emocional, isso pode nos ajudar muito a evitar que a gente se envolva em brigas. Depois que acontece, né, brigas e discussões, a gente fica, poxa, perdi tanto tempo com isso, não era necessário. Né? Pode ser um instrumento importante, né? Eu quero dizer a vocês o que eu já disse, eu já errei muito nisso, tá? E aprendo diariamente, né? A melhorar minha inteligência emocional e sempre também buscando a reforma íntima, com todas as dificuldades, a gente cai aqui, cai acolá, mas tentando se levantar sempre, tá certo? Não sou nenhum santo não, ok? E o que é reforma íntima? Alguém podia me dizer o que é reforma íntima? Seria uma reforma privada que eu quero fazer na minha casa, num local que eu quero que ninguém esteja lá?
É isso que é reforma íntima? Salomão, a gente acha que é fácil responder, né, fica aqui parada pensando como responder. Sim, sim, Sandra. Pois não. Ai, reforma íntima. Diante do que tudo que você falou e a gente ter conhecimento da doutrina, justamente a gente se reavaliar, né, ver essas más tendências morais e tentar cada dia seguir o caminho que o Cristo, a doutrina nos ensina, né, de melhorar a cada dia, porque como você falou anteriormente, ser espírita não é fácil, mas o bom porque isso é uma autoconsciência do caminho certo e do errado, né, Isso. moralmente falando. Pois não, Sandra, perfeito, é isso, né. Não é fácil, não é uma proposta fácil, o espiritismo ele não ilude ninguém, né, mas ele deixa uma mensagem de esperança. Melhorando como pessoa, buscando essa reforma íntima, você vai, ter um sentimento de vida melhor, né. A vida ela é dinâmica, tem coisas às vezes a gente tem a ilusão de que tem o controle de tudo, e nós sabemos que não é possível, né. Eu passei por um momento, fui presidente da associação, do Ministério Público um período, e eu tinha uma situação que era o seguinte, às vezes, assim, poxa, tinha gente que falava mal da gestão, falava mal da gente, mas veja, isso é uma coisa que a gente não pode ter controle. O que pensam sobre nós, né? A gente precisa ter a ideia, o que é que a gente tem controle das nossas ações, né? O que é que eu posso ter controle da consciência do dever cumprido? Isso eu posso. Agora, se tem uma pessoa que não me conhece, está falando mal de mim, nunca chegou para conversar comigo, eu não posso ter controle, não posso sofrer pelo que ela está falando, né. A gente não pode, tem coisa que a gente não tem controle, fatos que acontecem na nossa vida, né, poxa, o que infelizmente não dá para prever, e a gente precisa estar preparado para isso, tá certo? Então é isso, olha, a reforma íntima é a reforma de cada um de nós individualmente, buscando melhorar enquanto seres humanos, à luz de uma ideia, veja o que Sandra falou, de moralidade cristã e da prática do bem. Né? Não podemos esquecer da prática do bem, de ajudar o próximo, né? Isso é uma coisa também muito importante. Sobre lei, alguém quer falar? Não. Levantar a mão, ouvir um barulhinho? Não. Salomão, só para complementar aqui, né, o pessoal Pois não. comentou também no chat, quem comentou foi cadê? Sim, sim, sim. Foi a Adriana também colocou aqui, ó. Adriana Araújo, pois não. Adriana Araújo, exato, né. Reforma íntima, buscar o aperfeiçoamento constante. E aí depois Núbia colocou, né, pode reformar para pior? A pergunta de Núbia, né, eu penso que não, né, Núbia? Ninguém reforma, por exemplo, uma casa para piorá-la, né. Para piorar. Às vezes, até no caso da casa, às vezes a gente está com uma boa intenção, mas às vezes a reforma sai pior. Mas eu acho que no plano pessoal, o espiritismo traz muito isso, ou seja, a gente não pode a gente não retrocede. Mas o que é que acontece? Às vezes a pessoa diz: "Poxa, mas fulano é uma pessoa até equilibrada e agora foi por um caminho". Eu diria o seguinte, não é que ela retrocedeu, eu diria o seguinte, é que esses conceitos todos não estavam bem fundamentados na pessoa, né. E ela terminou saindo dos trilhos, né. E às vezes acontece com nós mesmos, às vezes a gente olha para trás: "Poxa, mas eu estava até no caminho e agora fui por esse", né. Não é que houve uma reforma, houve talvez aí, entre aspas, um retrocesso, mas não é que houve um retrocesso, é que você ainda não tinha você não estava tão forte interiormente para consolidar isso dentro de si. Porque, Perfeito. veja, é uma encarnação, né, na encarnação a gente está em processo de aprendizado. Se a gente não tiver mais o que aprender aqui, não faz sentido mais estar na Terra, né. Então é um processo de aprendizado. Quem lida com a educação sabe disso, às vezes você dá um conceito, o aluno pensa que aprendeu, mas ainda não aprendeu totalmente, ele precisa ainda fazer alguns exercícios práticos, né, passar por algumas situações, para ver se realmente aquele conceito ali foi assimilado. Mas Núbia quer falar, pois não. Deixa eu falar. Pode falar, Núbia. Bom dia. A gente podia deixar para o final, né, senão a gente comenta. Foi só uma instigação mesmo, porque eu digo, às vezes o ego da gente exacerba tanto, e a gente bota certas ideias na cabeça que ela também acha que está se auto-melhorando, quando no contexto geral, às vezes até pelo próprio egoísmo, orgulho e tudo mais, está se piorando. Mas tudo depende realmente de uma autorreflexão. Olhando o contexto no geral, acho que a gente
a intenção é sempre de melhora, né, mas foi só isso. Muito bom, Núbia. Salomão, a Adriana colocou aqui, né? Buscar sair dos padrões negativos familiares arraigados, se livrar do orgulho, do egoísmo, buscar o amor e a caridade. Núbia colocou, concordo, só instiguei. A Adriana Araújo colocou também aqui, ó. Durante o processo de reforma não é um caminho linear, há altos e baixos. Exatamente isso que Núbia quis colocar aí, né? Que comentou agora. E eu, só para finalizar meu Eu até comentário, fechado, Salomão. é que espiritismo é reforma moral, né? Segundo o nosso mentor espiritual aqui do centro que eu faço parte, Marcos Antônio. Espiritismo é reforma moral, né? Reforma Ah, íntima. Uma isso. palavra aí, Salomão. Ok. E foi muito boa tanto a participação agora de Adriana e de Núbia, porque, veja, realmente não é um processo, a reforma ainda não é um processo linear, né? Dizer, a partir de agora vai ser tudo as mil maravilhas. É um processo de altos e baixos. E por quê? É justamente isso, olha, a gente convive em sociedade, a sociedade, ela nos coloca à prova, são testes que a gente precisa fazer, né? Então, quando o Núbia diz, mas eu, teoricamente, eu coloquei dentro de mim que estava no caminho certo, mas, veja, você só vai saber realmente disso na convivência social, né? Por isso que é muito importante, o Livro dos Espíritos traz isso, né? A chamada lei da sociedade e do relacionamento interpessoal, que é algo necessário e destacado na inteligência emocional, né? Como diz a questão 766 do Livro dos Espíritos, Deus fez o homem para viver em sociedade, né? Nós precisamos dessa convivência em sociedade, porque a gente só vai saber se realmente está no caminho certo convivendo, né? Porque, veja, até o Livro dos Espíritos fala sobre isso também, tem alguma coisa também no Evangelho, segundo o Espiritismo. Se eu faço um voto de silêncio e de isolamento, e a gente tem algumas ordens religiosas assim, nenhuma crítica, não é? Mas veja, você não pode ter a certeza 100% de que tem um controle de inteligência emocional, porque você não convive com as pessoas, não é? Você só vai saber do seu autocontrole se você conviver, né? Se você, como é que você vai reagir a uma pessoa que você está falando uma coisa e a pessoa diz, não, não é assim não, lhe interrompe. Como é que você vai reagir a isso? Como é que você vai reagir a uma buzinada de alguém que está no trânsito atrás de você, não é? A um olhar negativo de alguém, a uma grosseria de uma pessoa que você dá bom dia, ela não responde. Veja, nós muitas vezes precisamos passar por isso para ver como é que está o nosso grau, tanto de reforma íntima como de inteligência emocional. Como é que está a minha? Como é que eu vou lidar de repente com um filho ou uma filha numa situação de estar passando por um momento, vamos pegar a adolescência, que sempre é um período de transição na vida. Como é que eu vou encarar isso, né? Veja, se você achar que tudo às mil maravilhas, né, é como nos nossos relacionamentos afetivos, casei, encontrei o amor na minha vida, né? Vai ser tudo às mil maravilhas. Nós sabemos que não é, que há momentos que vão exigir diálogo do casal, vai exigir uma compreensão às limitações de cada um, né? Vai exigir equilíbrio mesmo, vai exigir até que você conte até 10 mesmo, né? Então, essa convivência que também nos mostra se a gente está ou não no caminho certo. Até na situação do nosso trabalho de empresas, entre liderados e liderança, não é? Que espécie de líder é esse que não escuta ninguém? Que espécie de líder é esse que só faz impor sua vontade? Né? Então, o relacionamento interpessoal nos permite essa reflexão. Então, questão 768 do Livro dos Espíritos. Precisamos da convivência com o nosso próximo, pois se trata de um instrumento para o nosso progresso, né? Os homens têm essa necessidade uns dos outros, os seres humanos, né? E o isolamento apenas vai nos deixar mais embrutecidos, tá? O isolamento vai nos... É como se a gente... O isolamento, claro, a gente entende que tem pessoas mais reservadas do que outras. Eu, particularmente, também tenho uma tendência a ser muito reservado, mas a verdade é o seguinte, muitas vezes, não é que você vá, Salomão, então agora eu tenho que atentar eu tenho que ir de encontro violar minha natureza, violentar minha natureza e sair todo dia e ir para a festa. Não, não estou dizendo isso, estou falando da convivência social, no trabalho, no dia a dia, na família, né? Porque o isolamento, se a gente fica só isolado, orando,
que é importante também, refletindo, mas a gente vai estar só na teoria. A gente precisa, vez ou outra, da experiência prática, né? E só com a convivência social é que a gente tem essa experiência. E aí um destaquezinho, tentando mais uma vez trazer um link com os fundamentos da inteligência emocional. Isso não significa que somos obrigados a conviver dentro dessa ideia de lei interpessoal, não somos obrigados a conviver com pessoas tóxicas. Está aí a corda de caranguejo, ó, todo mundo puxando para baixo. Né? O pobre do caranguejo lá em cima tentando subir e os outros puxando ele para baixo. Não é isso, você não é obrigado a estar num contexto de corda de caranguejo, convivendo com pessoas tóxicas, negativas, que nos colocam para baixo, com comportamentos desagradáveis, por vezes violentos, tá? E isso, a gente vê muitos problemas nesse sentido, no que se refere à afetividade. A gente não é obrigado a conviver com esse tipo de pessoa. Vamos orar por elas, né? Tentar, se for o caso, encaminhar para alguém, orar que ela siga o caminho dela, né, da melhor forma possível. Mas a gente não é obrigado a estar sofrendo aquela convivência. Né? Oremos por elas, mas sigamos nosso melhor caminho. Temos o direito de buscar boas companhias que nos coloquem para cima, que nos elevem. Aí, às vezes, a gente vê certas amizades que uma amizade que diz, não, rapaz, você não pode isso não, isso não é para você não, você não tem condição disso não. Que amizade é essa? Né? Parece que está com inveja, que não quer que o outro cresça. Tem que refletir que tipo de amizade é essa, que tipo de convivência é essa? Onde até dentro da própria casa o familiar, não, você não é bom o suficiente, você não é isso, você não é aquilo. Não, que história é essa? Né? Não vamos desestimular os nossos queridos, nossos entes queridos, de forma alguma. Muito bem, já falamos sobre isso, que a inteligência emocional nos ajuda a controlar nossas emoções diante do próximo, né? E conciliar nosso propósito de vida com a reforma íntima e a convivência em sociedade. É um desafio permanente. Eu me lembro sempre o seguinte, um exemplo prático. Quando eu trabalhei uma época na promotoria de crimes contra criança e adolescente, tinha muitos casos, infelizmente, de processos envolvendo abuso sexual infantil. E algumas vezes o pai, ele chegava para mim, o pai da vítima, e dizia, doutor, eu só lhe peço uma coisa, não me coloque no mesmo corredor, eu não quero ver o acusado, porque eu não sei a minha reação. Veja, isso, de certa forma, é uma prova de inteligência emocional. Ele tem, não pode não ser a ideal, mas ele está tendo conhecimento de si mesmo naquele momento. Entendeu? Ele sabe que passou por uma situação dificílima, e não é fácil se colocar no lugar dele, e ele diz: olha, eu não quero ver o agressor, porque se eu vê-lo aqui, eu não sei qual vai ser a minha reação. E tinha muitos casos que a pessoa estava respondendo o processo solto, não era preso, não. Né? E ele dizia: olha, eu só não quero encontrar com ele. De certa forma, era o conhecimento de si mesmo. Ele sabia que podia fazer se encontrasse, e para evitar, ele já se antecipava. Dizia: olha, eu não quero encontrar, me bota numa sala, para mim está tudo certo. Não estou dizendo que é o ideal, claro que no plano ideal era o quê? Não, olha, eu vou lá, se encontrar com ele, eu vou orar por ele, vou passar direto, não vai me afetar, mas nós somos seres humanos, né? Nós estamos ainda num processo de evolução. Por isso que eu digo que ele, de certa forma, deu um passo aí de conhecimento de si mesmo. Ele teve inteligência emocional. Pior seria era se encontrasse com ele e ele partisse para agredir, como muitos fazem, e a gente não pode permitir, porque senão aí a gente volta para a barbárie, para a justiça com as próprias mãos. Né? E a pessoa, às vezes, termina se complicando, porque, lamentavelmente, termina, não chegou no mesmo nível, mas começa a adentrar na psicosfera do criminoso. Tá? Uma Também uma reflexão importante de Joana de Ângeles, né? A nossa querida Joana de Cusa, né? De tantas encarnações, né? Tem alguém, alguns autores dizem, o próprio Divaldo, não sei se Divaldo expressamente, mas eu li em algum lugar que ela teria sido também Clara de Assis. Mas, enfim, o que é que Joana diz diante de uma situação provocadora? O provocador, veja que reflexões interessantes dela no livro Desperte e Seja Feliz. O provocador está de mal consigo mesmo, ignora-o e segue adiante. A opinião dos outros, veja que profundo, merece a consideração que damos a ela. Se é uma pessoa que não me conhece, se é uma pessoa que não sabe o meu histórico de vida, se é uma pessoa que
que o próprio histórico de vida dela mostra o nível de pessoa que ela é, como é que a opinião dela pode vir a me prejudicar? Eu não posso dar uma consideração grande a essa opinião, né? A opinião dela merece a consideração que eu dei a ela. Ora, eu não tenho consideração por ela, desejo todo o bem do mundo, mas não tenho. Então, a opinião dela não pode ter o condão de estragar meu dia. Não vale a pena nos deter em justificativas ou discussões inúteis. Às vezes até em política, não vou entrar aqui no mérito da política, mas veja, tem pessoas que têm uma posição política tão radical que não adianta estar entrando naquele mérito de discussão. A gente convive, vamos falar de outras coisas, nesse mérito, eu digo isso porque tem pessoas da minha família assim, né? E que eu já evito discutir porque não adianta. Às vezes até toca num assunto, olha, vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar, às vezes até de futebol, que a gente torce pelo mesmo time, pronto, né? O nosso maior sucesso é a vitória sobre nós mesmos e as nossas paixões inferiores. Essa vitória sobre nós mesmos é que a gente persegue todo dia através da reforma íntima, não é verdade? Ainda, Joana, o sucesso sobre si mesmo acentua a harmonia e aumenta a alegria do ser. Isso é muito bom. Isso tem muito a ver com a ideia de inteligência emocional. Tá? Dentro também, claro, isso é para ser explorado também no outro estudo, mas assim, claro, associando a isso também com ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo, que isso é maravilhoso. A caridade, ela nos ensina e nos dá essa sensação plena de felicidade. Um tópico importante do estudo, que eu precisaria passar por ele, seriam as frustrações e inteligência emocional, né? Como eu já disse a vocês, tem coisas na vida que a gente não tem esse controle, situações que lamentavelmente acontecem, eu desejo sinceramente que não, mas infelizmente acontecem situações de acidente, de perda de pessoas queridas, de atitudes de pessoas amadas que nos surpreendem, que não dependeram da nossa ação, não é? Então a gente precisa saber lidar com isso, saber que, claro, a gente tem que trabalhar sempre pela felicidade, pelo sucesso, mas infelizmente a vida às vezes nos traz perdas, nos traz vitórias, nos traz insucessos. Tá? Então, às vezes, é, por exemplo, uma prova de um concurso que você se preparou tanto, você fez sua parte, se dedicou, mas não estava no seu histórico de vida passar naquele concurso. E você não passa, né? Então, você não pode também, sei que não é fácil, tá? Mas ele não pode deixar que a tristeza nos abata. É preciso entender que vitórias e derrotas fazem parte da nossa caminhada e nos ajudam na construção daquilo que somos. O que somos hoje é o resultado daquilo que fomos durante a nossa vida. E na nossa vida não teve só vitórias. Teve derrotas, teve decepções, teve tristeza, teve alegria. E isso, esse somatório dessas emoções, fazem quem somos hoje. Algumas pessoas tiveram um histórico de vida tão difícil que o que ela é hoje às vezes, é uma pessoa negativa, é uma pessoa violenta, daí a ideia da empatia, mas não significa jamais que aquela pessoa tem que se conformar com isso. Ela tem que lutar, buscar ajuda, seja na religião, seja na ciência, através, por exemplo, de um psicólogo, né? Às vezes até de um psiquiatra também, por que não? Né? Buscar ajuda para que possa também superar isso. Pensar sempre positivamente, mas estando preparado para as situações de dificuldades que a vida pode nos trazer. É isso que a gente precisa ter, que eu acho que a doutrina espírita é muito cirúrgica nisso. Pensar positivamente, mas a gente precisa estar preparado, que algumas situações de adversidade podem surgir. Né? Infelizmente, tem religiões que vendem uma fantasia. Não, olha, crê em Deus, frequente determinada igreja né, ou seita, o que for, pague uma determinada quantia e tudo vai ser maravilhoso na sua vida. Não é bem assim. Nós sabemos que não é bem assim. Né? A gente precisa pensar positivamente, ter fé em Deus. Mas o fato de ter fé em Deus, fazer o bem, não nos garante o autocontrole sobre tudo que vai acontecer na nossa existência. E às vezes algumas pessoas decepcionam e até perdem a fé em Deus. Poxa, Deus não existe. Deus permitiu que determinada pessoa morresse, que houvesse aquela tragédia, quando na verdade a gente sabe que o Espiritismo fala sobre isso. São situações que a nossa inteligência nem sempre compreende, situações que não estão no nosso controle. Não é uma receita de bolo. Ah, eu vou ser bom,
vou fazer o bem e só vai acontecer coisa boa comigo. Vai ter você vai estar num princípio de que isso aconteça, de uma sensação boa, de vida boa, de consciência tranquila, mas sabendo que a vida, o universo, ele é muito mais amplo e a gente não pode ter o controle de tudo, não é verdade? Então, o desgosto pela vida, daí a lembrança ao Setembro Amarelo que vivemos, né? Renan falou no início, o desgosto pela vida sem alternativas de escape. A gente precisa ter nossos escapes, né? Diante das frustrações da vida. O desgosto pela vida pode nos levar ao suicídio. Por isso que a gente precisa ter nossos escapes, ou seja, a prática de esportes, a meditação, o relaxamento, fazer algo que gosta, um hobby, ir para uma pescaria, sair com as amigas, não é? Ir conversar numa lanchonete ou numa outra situação, num restaurante, o que for, né? Enfim, a doutrina espírita condena o suicídio e não o suicídio. O suicídio tem que ser acolhido, é preciso ter empatia com as lutas mentais daquela pessoa. Ah, o suicídio é um fraco. Você está dentro dela? Você sabe o que é que ela passou nessa vida e em outras vidas? Né? É preciso ter empatia com as lutas mentais, emocionais e espirituais de cada espírito encarnado e com o qual convivemos. Minha gente, isso é muito sério. Né? A depressão ela é uma doença, é uma questão patológica da alma. A gente precisa dar o tratamento, não é só religioso, mas também científico. Tem um caso concreto que eu sei, não vou citar nomes, e isso me marcou muito. Veja, era uma mãe. Ela perdeu uma filha que se suicidou. E ela chegou para mim e disse: Salomão, veja, eu não sabia, não imaginei que ela podia chegar. Eu via minha filha triste, conversava com ela, dizia: menina, se levanta, vai viver a vida. Eu não sabia que a depressão tinha essa força toda. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência. Né? Não é fácil, mas saber, e quando eu digo nós, são todos nós. Né? Os problemas depressivos são questões patológicas e nós precisamos ter empatia com as pessoas que passam por isso, com todas elas. Muito importante, eu acho, esse ponto referente à doença mental. Não é mais setembro, mas estamos aí numa continuidade de setembro. A importância do acolhimento, a importância, de maneira geral, da observância da saúde mental nossa, de quem está próximo. Eu diria ainda a consciência de que não somos, né, especialistas em saúde mental e que não há um caminho mais. O caminho ideal é realmente entender, compreender o processo depressivo como uma doença e que tem o seu local próprio de ser tratado. Aí, quando Salomão falou, não é, na religião, e como é importante que a gente não confunda doença mental, processo depressivo que pode levar a um suicídio, a gente não confunda porque é muito comum o discurso religioso, ele é altamente destrutivo. Eu já vi várias intervenções no sentido de confusão, de depressão com fraqueza, com falta de fé religiosa, com falta de Deus. Meu Deus, como é, é perigoso, temerário, esse tipo de temerária, essa espécie de intervenção, que causa muito mais culpa, que potencializa o processo de sofrimento do outro. Atribuir ainda não só aquele processo de sofrimento agudo, que é um processo depressivo, como a falta de Deus, ou seja, você tem uma parcela de culpa pelo que você passa, ou seja, aquele apontar de dedo, e isso vindo de pessoas cristãs. Então, é tão importante essa vigilância que a gente tem que ter com a maneira que a gente vai acolher aquela pessoa que sofre, né? É se vigiar para que o acolhimento ele não seja com julgamento, para que o acolhimento ele não seja já diagnosticando o outro, e sim acolhendo, entendendo o sofrimento, mas sempre na medida do possível, dentro do que a situação permitir, encaminhar, porque a depressão ela é um problema de saúde mental. Não tem nada a ver não tem nenhuma relação direta de causa e consequência com religião, com a ausência de Deus. Então, quando ele falou nesse aspecto, eu me lembrei muito dessas frases e dessas intervenções que a gente tem ouvido, que eu tenho entendido que tem sido desastrosa. Então, achei importante, enfim, o alerta para que estejamos vigilantes, né, e responsáveis, às vezes, com a maneira de orientar, de encaminhar.
Aí era só isso. Desculpem o trabalho que deu para a gente, se organizar aqui em 2 computadores. Tranquilo, Paula, deu para compreender bem a sua colocação aí. Realmente, essas palavras, essas colocações ser com muito critério muito grande, porque o sentimento de culpa é o que escraviza, né, o ser humano, né? Até as trevas se utilizam da técnica obsessiva do sentimento de culpa para causar esses males, né? Infligir essas penalidades aí, esse amálgama de sentimentos negativos que faz com que a gente não avance na nossa evolução, né? É isso. Que requer que a gente esteja cada vez mais preparado para atento, né, porque o processo de depressão é a doença do século, né, e ele vive um movimento crescente, então cada vez mais as pessoas que nos cercam, até nós mesmos, o risco de estarmos deprimidos, esgotados, ansiosos, ele é maior. A doença mental, ela vem se alastrando, então é preciso a vigilância por parte nossa para também, como acolher essas pessoas próximas. Perfeito. Salomão, será que o microfone do Salomão voltou agora? Voltou, Renan. Pronto, agora está 100%. Vamos nós. Pronto, então, como foi dito bem aí, né, amar não é somente querer, mas também compreender, né? Saber conviver com a pessoa que está numa situação de dificuldade dessa, né? E ajudá-la a superar suas dificuldades também é uma prova de inteligência emocional. Tem a campanha da FEB, né? E todo ano a FEB reforça isso, na campanha da FEB em defesa da vida. O Espiritismo mostra que a morte não existe, o suicídio não é a solução, a gente sabe as consequências, vamos dizer assim, espirituais para quem se suicida, não é algo fácil, você não se livra da dor que está sentindo, né? Mas é muito bacana, achei muito bacana a própria FEB dizer claramente, olha, ante a dor do desespero insuportável, busque ajuda. Médicos, psicólogos, amigos e familiares podem ajudar você a achar uma saída. E o centro espírita pode auxiliar, oferecendo novos horizontes de entendimento. Veja, não é aquela coisa da verdade absoluta, né? Chegue aqui e seus problemas estão resolvidos. Não. São vários caminhos, né? Somente o caminho da ciência, da medicina, da psicologia, né? E os próprios amigos e familiares também podem dar uma ajuda grande nesse sentido. Vejam bem, eu tinha feito um vídeo não é que eu fiz, eu peguei um vídeo, pesquisei um vídeo na internet e queria passar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para o final, eu vou concluir essa parte de felicidade e inteligência emocional, e aí eu passo esse vídeo, tá certo? Aí passo já depois, já me despeço com esse vídeo e fica a palavra com o Renan e para quem quiser falar mais alguma coisa. Pode ser? Então eu vou seguir em frente, faltam poucos slides, sobre a gente falou das frustrações, mas é importante também a gente falar de felicidade, né? Felicidade e inteligência emocional. A gente não deve só viver, a gente tem que viver bem, feliz. Essa é a meta. É difícil, é. Não estou dizendo que é fácil, mas essa deve ser sempre a nossa meta, de estar feliz, porque estando feliz a gente cria uma psicosfera ao nosso redor de felicidade. A gente termina passando isso para as pessoas e vai criando uma atmosfera boa no ambiente que convivemos, e isso vai se espalhando, né? Imaginemos o ambiente de uma escola, de uma faculdade, você cria um ambiente bom entre você, entre seus amigos mais próximos, de repente isso já está na sua sala, e isso vai se estendendo pelo corredor, e daqui a pouco a escola toda está num ambiente de positividade e de felicidade. Felicidade, do ponto de vista, vamos dizer assim, conceitual e científico, seria o estado sentimental ou de espírito de quem está feliz, né? Demonstrando plenitude, satisfação, bem como equilíbrio físico e psíquico. Por isso que inteligência emocional está interligada à ideia de felicidade, né? Porque o equilíbrio, ou seja, o controle tanto das emoções físicas como psíquicas, tá? Então, felicidade. Veja que frase interessante de Susan Andrews. Viajamos para procurá-la. Casamos esperando segurá-la. Fazemos terapia para aumentá-la.
e nos estressamos ganhando dinheiro para comprá-la. Definição interessante de felicidade, porque muitas vezes a gente trabalha, 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 quer realmente ganhar dinheiro, porque precisa, claro, mas assim, sim, mas a gente sempre quer mais e achando, olha, quando eu tiver o dinheiro X vai ser maravilhoso. E às vezes você ganhou tanto dinheiro e não faz mais sentido, porque até porque você vai usar uma parte do dinheiro para tratar da saúde agora, porque gastou a saúde todinha tentando encontrar a felicidade através do trabalho excessivo e no final termina não encontrando, né? Então, a reflexão também é importante, ó. Estudos ligados à inteligência emocional demonstram que a ideia de felicidade encontra-se em fatos ou momentos específicos da nossa vida, vividos sem glamour, que nos remetem a uma sensação de realização ou paz. Veja que coisa interessante, né? Não é a felicidade, esses momentos de felicidade que a gente no final da vida vai lembrar e guardar, não é daquela coisa, aquela homenagem no auditório lotado, todo mundo batendo de pé para você, não. Mas são aqueles momentos felizes, olha, dois amigos brincando no parque, aquele jogo, aquela pelada com os amigos no final de semana que você fez um gol bonito, né? Aquela saída com amigos ou amigas de infância que você não encontrava há muito tempo e bate aquele papo sobre, né, resgatando coisas que você viveu há 20, 30, 40 anos atrás. Então a felicidade está nesses momentos específicos. Uma viagem que você fez com sua família não foi nem para um lugar, não foi para Paris, Nova York, esse lugar, não. Foi para um lugar mais simples, mas ali houve um momento de felicidade, de entrosamento, de gargalhadas. Então, os estudos de inteligência emocional mostram que a felicidade está nesses pequenos momentos. Veja que coisa bacana, né? Que a gente, ao longo de nossa vida, e a nossa vida, por mais que às vezes a gente não reflita, é finita, né? Pelo menos a vida corporal nessa encarnação, a gente, o que fica na vida no final é isso, são esses momentos, né? De alegria, de felicidade. Um sorriso de alguém que você ajudou, isso fica no seu coração ali para o resto da vida, muitas vezes. Pesquisas demonstram que pessoas positivas, de bem com a vida e que expressam suas emoções são mais longevas. Veja que coisa interessante, né? Então, positividade tem a ver com longevidade, né? E saber expressar as emoções também. Também não guardar tudo dentro de si, não, tá? Às vezes a gente, infelizmente, tem que estourar. Não pode também guardar, não. Claro que essa, saber, daí é inteligência emocional, né? Não adianta estourar matando outra pessoa, não adianta estourar agredindo a pessoa, jogando o carro, fazer feito aquele motorista de moto fez, né? Mas dentro de um contexto, você estoura, dá um grito, né? Não é o ideal, mas chama até um palavrão. Não estou dizendo que tem que chamar, mas às vezes você não se controla, é melhor do que ser violento, né? Não adianta também guardar a emoção dentro de si e criar uma. Vai buscar uma válvula de escape. Não é o ideal, vai fazer um exercício físico, vai, sabe, um cinema, para uma pescaria, para uma viagem, aí dá aquela válvula de escape legal. As pessoas mais felizes, segundo Susan Andrews, no livro Ciência da Felicidade, são aquelas que devotam bastante tempo à família e aos amigos, procuram sempre ajudar o próximo. Olha o link com o Espiritismo, com a ideia de caridade, tá? Livro científico, não é um livro religioso, tá? Objetivamente falando, as pesquisas mostram isso. Ajudar o próximo leva à felicidade. Sentem regularmente gratidão pelas coisas boas da vida. Joana de Angelis tem um livro só sobre a psicologia, a importância da gratidão. São otimistas quanto ao futuro e evitam ficar se comparando com os outros. Olha o que a gente falou no início, a questão da grama do quintal do vizinho. Fazem diariamente exercícios físicos e mentais, não contam com mais dinheiro ou bens materiais para aumentar a sua satisfação da vida. É interessante, gente. Ela mostra pesquisas que indicam o seguinte, que quando você compra alguma coisa, por exemplo, comprei hoje um carro novo, completíssimo, bonitão, a felicidade dá, você sente aquela sensação de prazer no início, nos primeiros dias. Depois que aquele bem material, entre aspas, se acostumou a você, desaparece essa sensação. E você tem que ter cuidado, porque se você atrela a sua felicidade à compra daquele bem, você vai querer comprar um outro bem. Então a gente tem que trabalhar isso. Não é que você não seja feliz naquele momento, não. Dá uma felicidade. Mas não construa o seu alicerce de felicidade somente nisso, né?
Porque com o tempo, o que é novo se torna velho, se torna usado, materialmente falando, e perde aquela atração. Veja que coisa interessante. E ela diz isso nas pesquisas, né? Ela fala sobre isso. Então, as pessoas mais felizes, por último, possuem valores pessoais. Lembra dos propósitos da nossa vida, dos valores que norteiam a nossa vida? Possuem valores pessoais. Costumam esquecer de si mesmas e se dedicam a uma meta maior. Veja que interessante também, né? Uma meta maior. Geralmente você tem um propósito de vida. Olha, meu propósito é, claro, trabalhar pelo bem de determinada instituição espírita. O meu propósito, eu me identifiquei com a minha profissão de advogado, eu quero ajudar pessoas, eu quero que pessoas exerçam bem o seu direito, eu me identifiquei com o meu trabalho na educação, sabe? O meu propósito de vida é ser um bom professor, é formar pessoas, é educar pessoas. Veja que coisa interessante, que vai além dos aspectos religiosos, que tem sua importância, claro, mas eu estou dizendo, vai além. Então, a felicidade, segundo a doutrina espírita, eu vou correr um pouco, mas, como a gente já disse, na Terra, que é um mundo de provas e expiações, a felicidade ela é relativa. A gente não vai viver naquele momento só de felicidade, os anjinhos tocando, blém, blém, blém. Talvez nos planos muito superiores você encontre isso, né? Porque nem nosso lar é assim, né? Lembrando um pouco do livro de André Luiz. Mas depende muito de nós abrandar nossos males e ser aqui tão felizes o quanto possível. Veja que o Espiritismo não é conformista, vamos buscar a felicidade, gente, claro. Nada de negatividade, nada de conformismo, tá? Questão 920 do Livro dos Espíritos. Falei sobre isso basicamente, mas diante das nossas provas e expiações, devemos ser serenos, mas não conformistas, tá? Não estamos aqui somente para sofrer, mas para buscar nossa felicidade. Claro que pessoas têm um histórico de vida muito mais difícil e que para mim é mais fácil falar. Mas a mensagem que fica é essa: mesmo com tudo isso, é possível sorrir e pensar numa vida melhor a cada dia. Segundo Joana de Andes, essa autorrealização em busca da felicidade se fundamenta em 3 pilares: amor, perdão e serviço. Tá? E Joana alicerça ainda com mensagens importantes. O sucesso significativo expressa-se como uma atitude entre equilíbrio, entre o perder, entre o conseguir e o perder. Lembram de saber lidar com as frustrações da inteligência emocional? É isso, é esse equilíbrio, saber assimilar, né, o que o fracasso nos traz, porque o insucesso de hoje se constitui na experiência que faltava para o triunfo próximo. Veja que coisa bacana. Né? Você, diante de uma situação de derrota da vida, você tem 2 caminhos. Aceitar aquilo ali. Né? Vamos pegar muito um exemplo muito do estudante que está fazendo o concurso público. Né? O concurseiro se formou em direito. Poxa, fiz o primeiro concurso, o segundo não passei. Eu tenho 2 caminhos. Ou eu aceito aquilo, né? Me conformo com aquilo, mas se eu quero, realmente, eu tenho aquele objetivo. Poxa, meu sonho é ser defensor público, promotor de justiça, juiz. Eu não vou me conformar com aquilo. Aquele insucesso, para mim, foi um fracasso que me ajudou a aprender, né? Serviu de aprendizado. E vou seguir em frente até conseguir minha meta. É o que Joana deixa nessa mensagem dela, ok? Antes de ler essa mensagem de Emmanuel, que é uma mensagem muito bonita, fala Aliás, eu vou resumir aqui, não vou ler, mas Emmanuel fala no estudo e no burilamento da personalidade, ou seja, a reforma íntima, que é importante sempre, claro. Está aí a foto de Emmanuel, né? O senador Públio Lentulus, não é isso? Guia espiritual de Chico Xavier. E que pena, né? Chico partiu para a espiritualidade, a gente deixou de ter acesso aí a Emmanuel. Não sei se tem alguém, se Emmanuel no momento tem alguém psicografando com a devida autoridade as mensagens de Emmanuel. Mas, enfim. Aliás, Chico até disse antes de morrer que Emmanuel teria encarnado, né? Perdão. Teria encarnado lá pelo ano 2000 e alguma coisa no interior de São Paulo. Ele chegou a dizer isso numa das entrevistas. A conferir no futuro. Mas vamos sair de nós mesmos ao encontro do nosso próximo, ter essa consciência da importância do nosso burilamento e que Deus ele nos concede a cultura no coração da escola, assim como oferece na caridade a escola do coração. Então, uma mensagem muito importante, claro, lembrando a importância da caridade, somente para destacar para vocês que o foco hoje foi inteligência emocional, por isso que eu não destaquei tanto. Mas eu queria passar um vídeo para vocês, se tiver tempo, é um vídeo rápido,
sobre inteligência emocional e sobre como a gente lidar com as emoções, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Eu vou colocar esse vídeo bem rápido. Dá tempo ainda, Renan? Salomão, eu vou dar tempo, porque a gente começou um pouquinho atrasado, teve um problema dessa Problema questão do técnico, né? computador, né? Problema técnico, então é melhor a gente Eu dar vou, tempo, eu vou 10 passar minutinhos esse aí. vídeo, tá certo? O vídeo ele tem, não vai ser problema para vocês, são mais ou menos 2 horas e meia, né? E tá aqui, não, brincadeira, ele tem 4 minutos só, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse vídeo. Pronto, olha, gente, esse vídeo que eu vou passar para vocês, é um pequeno trecho que eu extraí do livro do filme Divertidamente. Alguém já assistiu esse filme aqui? Diver... Já. Gessandra assistiu, né? Muito bem. Divertidamente é um filme muito interessante. Olha a Cíntia aí também. Divertidamente é um filme muito Muito bom. interessante da Pixar, tá certo? E ele fala sobre emoções, sobre as emoções que estão dentro de nós, tá? Então é como se cada pessoa dentro de si tivesse um personagemzinho, a raiva, a alegria, a tristeza, né? O medo, a sensação de nojo, tudo isso são personagens dentro do nosso cérebro. E o filme, ele passa a relação, principalmente da relação entre duas personagens, ele fala dessa relação entre a alegria e a tristeza, tá? Então, vou passar um vídeo e no final eu comento rapidamente com vocês, tá certo? Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto, já está aparecendo, né? Deixa eu ampliar e vou começar, tá certo? O que passa na cabeça dela? Eu sei. Voltar um pouco. Pelo menos nada pensou. O que passa na cabeça dela? Eu sei. Pelo menos nada Riley. Olha ela. Riley. Ah, que fofa. É a nossa princesinha. Boa noite, amor. Boa noite, pai. Na minha família, todo mundo patina. É tradição de família. A gente vai pro lago todo fim de semana. Ou pelo menos ia, eu me mudei. Como assim? Que? Oh, tristeza! Você tocou na memória! Você sabe que não pode! Era muito legal lá, mas tudo acabou quando eu me mudei. Mandou bem. Quando a Riley lembrar daquele momento, vai ficar triste. Ei, calma. Pra que chorar? É exatamente o oposto do que a gente tá tentando fazer aqui. Oi. Bom, a gente exagerou um pouquinho lá embaixo, né? Tá a fim de conversar? Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Já entendi. Você não está a fim de papo. Quem sabe depois. Ei, vai ficar tudo bem. A gente vai ajudar. A sala de comando nos espera. Pra que lado é a estação? Eu tinha até um plano de viagem. Riley, o que foi? Era tudo que eu tinha da Riley. Aposto que vocês têm várias lembranças. Oh, tenho muitas. Deixa eu só situar vocês. Todos esses personagens que vocês estão vendo estão dentro da mente de Riley. São as emoções dela. Esse elefante aí é um amigo imaginário que ela tinha e tudo mais, né? Então, todas essas emoções se conflitando, nesse período que Riley estão se conflitando dentro da mente de Riley, nesse período que ela vivenciou de mudança de cidade, de ter deixado de jogar hóquei e tal. Mas sigamos que a gente conversa mais daqui a pouco.
tempo para tomar café 2 vezes. Que incrível. A Riley gostou. Gostou sim. Minha melhor amiga. Que triste. Vamos embora. Não vai querer terminar o teste? Pra bancar a mané? Ei, vai ficar tudo bem. Por que não para? Para de falar que tudo vai ficar bem. Eu já tô bem. Como você fez isso? Ah, não sei. Eu tava triste, então eu escutei. Eu só queria que a Riley fosse feliz. Foi um dia em que os Feras do Gelo acabaram perdendo a final. A Riley perdeu o último lance e ela ficou mal. Quis desistir. Tristeza. Sei que essa é a casa de vocês, mas não é a minha, não. A mãe e o pai, o time. Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos. Oh, meu amor. Não estamos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Todos vieram por causa da tristeza. Vem cá. Muito bem. É um vídeo que ele traz algumas reflexões importantes, que as nossas emoções estão conectadas entre si muitas vezes. Dentro de um contexto de vida, a tristeza faz parte, tá certo? E perceba o que é que a alegria diz, né? Foi a tristeza que fez com que a família dela voltasse para ela, acolhesse ela. E naquele momento que estavam os três juntos, quando ela perdeu o campeonato lá, vejam que depois teve a alegria do time que foi lá reforçá-la. Então, assim, o filme ele tem uma mensagem interessante, porque num determinado momento, a alegria, que é aquela personagemzinha amarelinha, sempre feliz, ela não queria que a tristeza tocasse nas memórias da Riley. Mas a tristeza, ela faz parte. E aí o que eu achei interessante é que tem uma relação grande, tanto com o que a inteligência emocional diz, como o que a doutrina espírita diz. Vejam, nossas emoções, elas fazem parte de nós. Nós somos o que somos graças a elas. Cabe a nós a decisão de o que fazer com elas. A gente não pode, né, tirar totalmente as lembranças tristes da nossa vida. A gente pode até não acessar toda a vida, mas elas fazem parte da nossa vida e nos ajudam a construir quem somos, juntamente com esses sentimentos de alegria, de equilíbrio, de positividade. Mas nós somos o somatório de tudo isso, das nossas emoções. Então, cabe a nós, dentro dessa lógica de inteligência, saber controlar nossas emoções, né? No sentido de caminhar, né, para a melhor versão de nós mesmos. Então, foi essa mensagem que eu quis passar para vocês. Eu concluo, não sei se consegui me fazer entender, mas agradeço sinceramente a atenção de todos vocês que sacrificaram um pouquinho do seu tempo para estar aqui na AGE nesta manhã de primavera, não é? Já estamos na primavera, mas nessa manhã de domingo também. É isso, muito obrigado. Muito bom, Salomão. Excelente. Agradecemos muito pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Você que sempre abrilhantando nossa manhã de domingo, né, na AGE. Sempre uma honra. E queria saber, já são 11h03, se alguém queria tecer algum comentário, fazer algum apontamento, alguma pergunta, tirar alguma dúvida. A hora é essa, né? Tem aqui várias pessoas que entraram.
Isso, eu estou vendo inclusive a Adriana, identifiquei agora, que eu acho que foi minha aluna também. Uma satisfação tê-la aqui, Adriana. Cíntia Torres de Mello colocou excelente. Sandra Magno, muito bom. Salomão, grata. Paula Fabiene Alves de Oliveira colocou satisfação, doutor Salomão. Cíntia colocou aqui, Salomão, gratidão por todos os ensinamentos e todas as reflexões. Suas palavras foram cirúrgicas para uma vida melhor na construção da reforma íntima. Sandra quer falar, levantou a mão. Pode falar, Sandra. Sandra Magno. Levantou a mão, baixou. Quer falar não, mas Sandra, quer falar alguma coisa? Que eu tinha apertado o botão aqui do áudio. Eu achei muito pertinente no início do estudo, Salomão, tu usar um exemplo que é muito próximo a gente, que é no trânsito, né? Justamente para tocar a gente e refletir. Porque seria muito, assim, a palestra seria muito boa, a gente entende tudo isso, mas tu pegou justamente uma coisa que a gente lida no dia a dia. Esses desafios que realmente eu acho que dentro de um veículo a gente tira as máscaras, né? É a gente mesmo. E lidando com a sociedade. E justamente no nosso trânsito do Recife é desafiante, né? Todo o trânsito, enfim, o estresse, enfim, o volume de motos que se tem a cada dia. E é uma luta diária de você repensar suas atitudes. É interessante que essa semana, eu sou de falar muito no trânsito, mas dentro do carro, fechado, tá no vidro. E essa semana teve até uma moto, tá velha, eu acho que ela nem estava mais habilitada, enfim, que assim, botei a seta, né, dei para outra faixa aqui na Caxangá e ele ficou chateado, mas assim, eu parei e pensei, eu tenho duas escolhas, ou eu vou tentar ser cristã, porque meu animal natural é reagir, é falar, é dizer assim, você está errado, seu veículo não foi certo, eu botei seta, andei devagar, você tem que resguardar a sua vida ou ficar calado e só ouvir ele. Eu falei assim, não, eu vou escolher ficar calado e ouvir ele, eu vou testar essa vida cristã que Deus quer de mim, de eu ser paciente, de eu ser, sabe? E é até interessante, meu esposo estava do meu lado, querendo, não vou reagir, eu digo, não reaja, por favor, vamos ficar parado, que no momento ele vai sair, vai ir, graças a Deus, aconteceu nada com ele, deixa ele ir em paz. E é isso, é uma decisão diária de como reagir ao social, que o social é natureza divina, que a gente tem que se lidar com isso cada dia, né? Gratidão aí por esse compartilhar isso, essa sensibilidade, né, de pegar o estudo e ligar diretamente à nossa vida diária. Foi ótimo, Sandra, sua colocação. É isso, eu imaginei isso, porque realmente o trânsito nos coloca em prova dia a dia, e a gente tem que estar refletindo, porque eu mesmo já me peguei em situação, eu disse, poxa, por que é que eu fiz isso? Não valia a pena, né, de responder à provocação. Às vezes uma pessoa passa buzinando muito forte, você revida, fica aquele clima chato, ou é uma discussão, aquilo estraga seu dia, na verdade, né? Não precisa nem ser uma coisa grave, como o exemplo que a gente colocou aí, mas às vezes uma discussão, a pessoa diz, lhe xinga, você responde, fica aquela coisa pesada, né? Você não sabe, e além de tudo, além dos aspectos emocionais e cristãos, tem um aspecto de preservação da nossa própria vida. A gente não sabe quem está do outro lado, não sabe. Pode ser uma pessoa armada, uma pessoa, né, e você não sabe. Então é importante a gente já colocar isso na prática do nosso dia a dia, né? Situações que a gente tem que estar preparado. Veja, eu tenho um exemplo, também não vou citar assim, me marcou muito também, uma disputa eleitoral dentro de um centro espírita. E isso me marcou muito porque estava igual uma disputa, a postura de algumas pessoas era igual uma postura de eleição fora, né? Então aí você fica, poxa, mas então a gente é espírita só na teoria, quando chega na prática, que mexe com a gente e acabou tudo isso, é só no plano teórico? Não, a gente tem que realmente trazer esses conceitos para a prática, sem dúvida. É isso aí. Genial, Salomão. Tem alguns comentários aqui no chat. Júlia Nascimento colocou: parabéns, Salomão, pela excelente exposição, de forma clara e precisa, para nossa reflexão e conhecimento mais profundo do eu. A AGE é uma inteligência emocional. É verdade. Aí, Salomão, recebe os parabéns aí, Cíntia, né? Deixo aqui meu abraço fraterno em todos. Vou precisar sair. Um abraço, Cíntia. Obrigado, Cíntia.
E aproveito para agradecer a presença de todos aqui, Adriana Araújo, Cristiane Borba, né, nossa Cris, Jacilda, tia Jacilda, Júlia Maria, Núbia Sobral, Paula Caterine Lira, que falou aí, Paula Fabiene, Pedro Frazão, que é do centro que eu faço parte, né, daqui do Marcos Antônio, e Rosa Maria Rodrigues também, que faz parte do nosso centro aqui, Marcos Antônio. E Sandra Magno, pela participação de vocês aqui, e ainda bem que esse estudo está sendo gravado, né, porque vai poder ser assistido depois para quem não pôde estar presente. E agradecemos mais uma vez a Salomão, meu amigo, e gostaria que você desse suas considerações finais aí para nós. Bem, eu agradeço mais uma vez. A nossa pretensão foi realmente trazer esse tema, que é um tema muito atual, né, o tema da inteligência emocional, né, e relacioná-lo com a doutrina espírita, que nós seguimos, somos simpatizantes, ou ainda que não seguimos, eu acho que a AGE está aberta para qualquer pessoa, mesmo que não seja da doutrina, mas que queira aprender, que tem interesse em saber um pouco mais da doutrina espírita. Então, a ideia foi essa mesma, de que a gente possa refletir sobre esses conceitos, que são conceitos que eu penso que são bem atuais, né, para a gente vivenciar no nosso dia a dia. Eu somente agradeço mais uma vez a oportunidade de poder trazer aí uma colaboração para os estudos da AGE.